Salve, como é que estão? Tudo bem? Espero que estejam sobrevivendo com o máximo de sanidade mental possível neste mundo insano. Muito bem, então seguindo essa vontade de falar sobre o que eu tô lendo, o que eu tô vendo, saiu um novo documentário do Emicida e eu sei que eu vou falar sobre ele de qualquer jeito. Então eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre o livro do Michael Sandel, professor de Harvard, chamado Justiça. Vamos bater um papo sobre ele? Então, o professor de Harvard, esse livro foi indicado para mim já no ano passado pelo professor de Direito Constitucional. Não consegui lê-lo, mas agora, através da professora de Filosofia de Direito, fui para dentro. E é um livro interessantíssimo. O Michael Sandel acabou de publicar, que saiu agora em setembro, se eu não me engano, o, acho que é a ditadura do mérito, a tirania do mérito, em que ele vai utilizando um pouco da inspiração, creio eu, não li esse ainda, do Rawls, né? John Rawls, ele vai questionar essa noção que nós desenvolvemos, que nos foi ensinada, sabe-se lá Deus como, por uma ideia de mérito, né? E claro, o mérito no Brasil, pelo menos, é um mérito em que um cara que era um fracasso na vida militar vira deputado e garante que seus 3 filhos virem políticos e garante que o 4 filho vire também, é o quinto e o sétimo, e todo mundo se dá bem num mérito, evidentemente. Claro que se a gente pensar que isso aqui é uma espécie de darwinismo social, é cada um por si, em que não existe nenhuma função da nossa relação social de proteção dos outros, em que o republicanismo não faz sentido, é apenas uma palavra para segurar as pessoas. Bom, então é isso aí, tá ganhando, né? Tá ganhando, parabéns. E os que morreram, infelizmente, não tiveram mérito. Mas quando a gente está pensando numa sociedade, evidentemente, a gente está pensando numa estrutura que se protege, né? Então, quando a gente vive essa situação de autoataque, autodestruição, vão chegar a 200 mil brasileiros mortos, há que se pensar de que mérito nós estamos falando, né? De que mérito nós estamos falando quando a gente sabe que uma parte dos nossos super empresários conseguem descontos inacreditáveis para gerar empregos. Uma parte dos nossos empresários do agro conseguem perdões, uma parte consegue perdões de dívidas. Cadê o mérito? Então, esse livro parece ser interessantíssimo e vale muito, muito, muito a pena. Com certeza ler, eu vou tentar ir atrás em seguida, embora não faltam livros com leitura atrasada. Mas vamos lá. Esse livro Justiça, né, que é o que eu li, é do qual que a gente vai falar, ele. Eu acho que ele é de 2012, eu esqueci de anotar isso, mas a gente vai bater um papo sem essa preocupação, né? Eu escrevi uma crônica também, uma crônica não, uma resenha para o meu blog sobre ele, 3 páginas, quem tiver paciência, eu vou tentar não repetir os dados de lá aqui. É, e a pergunta do livro, Justiça, é o que é justiça e o que é fazer a coisa certa. E eu acho que essa pergunta ela é extremamente pertinente para 2020, mas creio que sempre foi assim. Afinal de contas, essa pergunta ela tem uma base pensada em Aristóteles, com a ideia do fazer a coisa certa, né? Para ter uma vida boa, e aí responder o que é uma vida boa. Mas numa sociedade como a nossa, em que a fala de um professor de Harvard e a fala de um professor do estado do Rio de Janeiro, de um professor poliglota e de um professor monolíngue tem o mesmo peso, né? Numa sociedade como a nossa, em que um cientista renomado
tem um peso, na sua opinião, e o seu Zé da padaria tem o mesmo peso, é muito importante. Eu gostaria de acreditar que algo assim, dessa essa isonomia, é claro que não faz muito sentido pelas ideias da nossa formação, né? Você estudou para ser médico, a sua fala tem mais peso do que a minha para as áreas da saúde. Só que, claro, a gente, principalmente, não sei se o mundo todo é assim, mas Brasil, Estados Unidos, com a lógica de que todo argumento vale o que vale todo argumento, e a gente tem profissionais capazes de fazer qualquer coisa nas suas profissões para conseguir ascender, seja lá o que foi isso, para pensar em mérito de novo. Então a situação ela é desesperadora, né? Porque se alguém diz que a Covid é uma gripezinha, e essa fala vale tanto quanto a do médico epidemiologista de uma universidade respeitada, então nós entramos num processo de implosão do sistema, né? E claro, quando você está lidando com um canalha, quando ele perceber que a implosão do sistema vai terminar com a implosão dele dentro, ele tira o corpo fora. Mas quando o canalha enlouqueceu, ele paga para ver. E aí você tem qualquer capacidade de argumentação, né? E isso é um risco. Então, o livro Justiça do Michael Sandel está muito relacionado ao curso que ele dá há 30 anos em Harvard. E nesse curso, as aulas estão disponíveis no YouTube, se você tiver tempo, paciência, vale muito a pena assistir. Eu estou assistindo, terminei de ler o livro, mas estou assistindo. É praticamente as mesmas coisas, as figuras são as mesmas também, mas vale a pena para ver os jovens participando de debates, porque o professor ele tem um método socrático, né, de pegar as tuas afirmações e fazer perguntas em cima, de modo que você tem que se reorganizar. Então, vale bem a pena assistir. Está legendado, ou seja, se você não fala inglês, não tem por que você perder esse conteúdo. Então, nessa teoria de fazer a coisa certa não é defender o argumento de qualquer jeito, né? A coisa certa é defender a coisa certa. Claro, eu não vou entrar no mérito do texto porque é uma aula de filosofia do direito. E aí ele vai falar de Aristóteles, de Kant, de John Rawls, e ele mesmo vai se incluir no grupo. Vai passar pelos como é que é o nome deles? Do Bentham, que é que é tipo de uma coisa só vale se pra gente mensurar o prazer que essa coisa gera, né? Porque a finalidade, os utilitaristas, lembrei, é porque a minha cola tá uma desgraça aqui. Os utilitaristas, eles vão acreditar que a justiça não tem a ver com uma justiça moral, né? O que é certo ou o que é errado. O salto básico é o fim da vida humana, o desejo da vida humana é aumentar o prazer e diminuir a dor. Então o utilitarista vai dizer que se você está aumentando o prazer, você está fazendo a coisa certa. E aí você pega a lei para fazer isso. Claro que você tem vários problemas, né? Porque, óbvio que os exemplos que surgem são os mais óbvios possíveis. Então daí você tem matar alguns cristãos na arena romana é válido, porque você mata uns 10, uns 20, uns 50, mas diverte milhares de romanos. Então, esse utilitarismo, claro que depois o Mill vai tentar fazer uma releitura, mas enfim, não é uma filosofia que me interesse. O que me assusta
no livro, que faz o livro ser fundamental para mim, é pensar nos economistas, nos advogados, que são capazes de se defender o absurdo, né? Então, assim, por exemplo, você tem... E nesse ponto, assim, a gente pode até pensar que, tirando o Osmaterra, né? Osmaterra, poucos médicos se submeteram à estupidez desse governo que nós estamos enfrentando, né? Porque acho que a gente está enfrentando um governo, o nosso governo. É, poucos médicos se submeteram a isso, né? Porque é isso, né? Como? Como que você é capaz de trabalhar para destruir o teu próprio país, o teu próprio povo? E eu não estou pensando num mérito puramente patriótico, nacionalista, né? É porque dentro do que eu entendo como minha ética, e isso não é certo, para retomar a fala do tema do livro, né? Justiça, o que é fazer a coisa certa. O que é justiça e o que é fazer a coisa certa. Então, o livro ele vai trabalhando com vários exemplos. Um dos exemplos que tirando esse exemplo para pensar nos utilitaristas, né, ele vai falar do exemplo de vários momentos em que a grande população está refém de uma situação e o pensamento empresarial é se dar bem em cima dessa população, né? E o resultado dessa história por exemplo, tem vários casos muito loucos, né? É um caso de uma estudante que tem paralisia cerebral e ela tem como alegria, né, fazer parte da equipe das animadoras de torcida. E se a função da equipe de animadoras é fazer a torcida ficar animada, bom, ela tem conseguido. Mas um pai em um grupo fã da questão do mérito, e essa questão do mérito, acho que a gente tem que conversar sério sobre ela, mas vamos pular isso. Ele cria um movimento para tirar a garota. E ele tira a garota. Isso me lembra aquele filme que eu acho que já falei aqui, Vice, né, que fala sobre o vice-presidente do George W. Bush, que pergunta: tem algum escritório que consiga defender essa tese? Veja, não tem nada a ver com a coisa certa, não tem nada a ver com ética, tem a ver com... Tem algum escritório capaz de defender essa tese? E quando ele acha o escritório, ele bota o movimento do argumento em prática. E aí ele justifica a invasão do Iraque, a caçada ao Bin Laden, e atinge seus objetivos. Porque se a gente precisa entender isso, porque se o fazer a coisa certa significa que o mais forte seja o mais forte e mande, talvez nós tenhamos sérios problemas, né, futuramente. Então, uma das coisas que o livro nos faz pensar, o livro, então, ele vai fazer esse apanhado, né, começa com Aristóteles, pensando nisso. E aí, claro, não sei se vocês que passeiam por aqui têm alguma ideia, o Aristóteles tem aquela ideia da virtude, né? E a virtude é você fazer alguma coisa porque ela é certa, não porque ela vai te fazer algum benefício ali na frente. O certo é esse, então faça, né? E Aristóteles acredita que a gente pode, isso é muito legal, através de um processo de educação, preparar os melhores para as tarefas que lidam com o direito e com o controle e administração da polis. Então ele passa por isso, depois ele vai passar por Kant, não, ele vai passar pelos utilitaristas que eu fiquei muito chateado, menor paciência, e tudo isso buscando elementos, né,
sobre o que é certo ou o que é errado. Ele passa por vários casos sobre canibalismo, é errado comer carne humana, mas se dessa alimentação resultar a sua sobrevivência ou a sobrevivência de um grupo. E aí um dos exemplos assustadores é, bom, então se uma pessoa pode morrer para ajudar 20, né? Se entrar alguém gripado no hospital, o médico pode decidir matá-lo para usar seus órgãos para salvar 20 pessoas. E aí? Enfim, claro que as coisas são um pouco mais complexas e o professor está ciente disso e a discussão não tem uma resposta matemática, como gostariam os utilitaristas. Então ele sai de Aristóteles, passa por Kant, e a ideia do prioridade categórica, esqueci o nome. Enfim, enfim, passa por Kant, que tem essa também é uma questão moral em que o certo deve ser feito e todas as pessoas sabem o que é certo. E se você. Porque a ideia de liberdade, gente, eu estou falando muito de nomes muito complexos e não é essa a minha função aqui. Então, vão dando os descontos aí se você tiver paciência de ter chegado até aqui. Mas a ideia de liberdade em Kant não é a liberdade que você tem de atender os seus desejos. É a liberdade que você tem de se controlar como um ser racional. E aí, se você tem. É imperativo categórico. Se você tem essa liberdade de se controlar como um ser racional, que é isso que se espera de um ser racional, você está cumprindo mais ou menos a virtude que estava lá em Aristóteles. Então, você não vai fazer a coisa errada. Agora, claro, se você fizer, isso também tem a ver com o teu com a tua liberdade mais animalizada, né? Uma liberdade de segunda classe. Isso é legal porque você vai pensar no Nietzsche, né? Que vai contra isso aí, né? Essa negação do corpo, essa negação do desejo, essa negação dessa força vital que também está dentro da gente. Mas o Nietzsche não aparece no livro do Sandel. E aí o Sandel vem para 2000, né, e chega no Rawls, tem mais de 50 páginas de referência bibliográfica, não estou nem conta aqui, nem é esse o objetivo, que é só bater um papo sobre o livro, que dá para fazer um curso só usando o livro dele. E ele termina no Rawls, que é um filósofo que eu conheci agora, então vou tentar ler. Né? E o Rawls ele é enquadrado. Eu acho que esses enquadramentos eles são sempre problemáticos, né? Porque principalmente numa sociedade em que eu acho que a gente vive o império do cinismo, o cara faz um milkshake de conceitos para encaixar nos interesses dele, né? Não, eu sou conservador, liberal, capitalista, enfim, moderno, reacionário, né? Então mas o Rawls ele é colocado como um liberal igualitário, que é essa ideia, né? Assim, porque se você não deveria ter nada que não foi ganho com o seu suor, com o seu mérito, como assim você herdou uma fortuna do seu pai? Como assim teu pai conseguiu um emprego de presidente da Embraer para você quando tinha 19 anos? Que história é essa? Que mérito é esse que você tem? Como assim teu pai conseguiu uma vaga num lugar que você precisa ter uma preparo, uma formação gigantesca? Então, é claro que o Rawls destrói uma ideologia, uma ideia que só interessa que você, pobre lascado, que não tem isso, acredite. E para terminar, bom, eu acho que vale muito a pena ler o livro. Vou botar no meu blog Ideias à Deriva, não vou botar o link aqui. No meu blog tem uma resenha lá de 3 páginas, acho que vale a pena dar uma lida, mas é óbvio, não precisa ler, pode ler o livro direto. E aí na entrevista da publicação desse livro novo, né, o repórter, resumindo o pensamento do Sandel, né, que é tirania,
da meritocracia, tirania do mérito. Ele diz assim: você não acha que os vencedores da globalização já tinham feito na prática um próprio distanciamento social? Agora, que os vencedores da globalização vendam para você a ideia de mérito, é tudo bem. Agora, que você acredite, alguma coisa eles estão fazendo direitinho, né? Boa sorte pra gente. Até.